Hola chicos, buenos días. Entonces vamos a clase 19, pretérito imperfeito del indicativo, dos pretéritos, né, do modo indicativo. Então lembrando que a gente tem 4. Então esse é o pretérito imperfeito. Antes siempre hacía mis compras en las mejores boutiques. Sí, pero con las rebajas que oferecem este almacén, que ganga. Então, gente, aqui, né? Primeiro, rebajas, tá? Rebajas são promoções. Então, ó, antes sempre fazia minhas compras nas melhores boutiques. Sim, mas com as promoções que oferecem nas grandes lojas, que maravilha, tá? Daí eu trouxe mais um aqui, ó, sobre o Gaturro, né? A família do Gaturro. Vamos a esquiar? Vamos! Daí eles vão, né? De avião, coisa e tal. Llegamos. Que pensavam? Que se iam a livrar de mim? O peixinho aqui, né? Ele também faz parte da família, o pecito. Então aqui, gente, o pretérito imperfeito do indicativo, ele pode indicar algumas situações habituais e repetidas no passado, tá? Diferente do que a gente viu na semana passada sobre o pretérito perfeito, né? Que é aquele pretérito totalmente concluído. Esse aqui, ele vai dar a impressão, ou melhor, ele mostra a situação que foi repetida várias vezes no passado, né? Então, tem uma diferença, ó. Terminei, terminava, né? Terminei. Então, é o pretérito perfeito simples ou indefinido, que é algo que foi concretizado e feito provavelmente uma vez só. Agora, a diferença, eu terminava, então dá a impressão que aquela situação acontecia várias vezes ali no passado. Então, indicações habituais repetidas no passado, expressa a causa de um feito passado, pode ser utilizado para ser uma descrição também do passado, tá? Então, por exemplo, as histórias, né? Era uma vez, né? Então, era-se uma vez, em espanhol, né? Era uma vez. Então, vamos ver. Então, expressa especialmente ações habituais repetidas no passado, indica uma ação que durava no passado, sem considerar seu final. Então, quando era casado, caminhava todos os dias, né? Algo que aconteceu no passado, ó, e um ato que ele repetia, ó, todos os dias. Então, ele tá aqui na frase, está sendo expressa uma situação que aconteceu no passado, a gente sabe que foi no passado, só que uma coisa que se repetia ao longo dos dias, né? Aqui diz, ó, era caçado, né? Era, né? Passado. E aí, caminhava, dá a entender que isso acontecia várias vezes. Ou melhor, né? Aqui já está dizendo que é todos os dias. Se usa também para expressar a causa de um hecho passado, né? Não fui a tu fiesta porque estava enfermo, né? Então, eu não fui à festa porque eu estava doente, né? Então, aqui tá falando de uma coisa que aconteceu, né? Um feito, uma coisa que aconteceu, dando uma justificativa de algo que ele não pôde fazer, né? Porque ele estava doente, né? Então, eu posso sempre estar usando isso aí também para qualquer situação. Ah, não hizo la prueba porque estava viajando, né? Então, justificando aquela coisa que não aconteceu, né? Ou que aconteceu também, né? Fui a la casa de meu amigo porque estava passando cerca, né? Então, justificativa de um feito. Podemos utilizar ainda para fazer uma descrição do passado. Então, como eu falei até nas historinhas, né? Começo por era-se uma vez. Então, um exemplo. El coche de Mario era muy viejo. Era muy viejo, né? Então, o carro do Mário era muito velho. Então, ó,
Aí, claro, aí de repente depois disso vem toda uma descrição sobre a história do carro de Mario, né? Sobre a vida de Mario, sei lá. Mas, ó, é utilizado então para acontecer algo, né? Fazer uma descrição. Era viejo, era ligero e assim por diante, tá? Então vai descrever aquele caso no passado. E aí, gente, essa forma verbal, eu costumo dizer que é um dos verbos mais fáceis de se gravar, tá? Porque é o verbo do aba e do ia, tá? E aqui diz assim, ó, na língua portuguesa, a desinência verbal da primeira conjugação a se escreve com V, falava, né? Então a gente vê que é bem parecido com o português. Só que no caso do espanhol é com B, tá? Existem essas duas letras, B corta e B larga, que é o V e o B, né? Que tem o mesmo som no espanhol, tá? Mas o verbo sempre vai ser com B, tá? Sempre com B. Depois aqui, os verbos de segunda e terceira persona, segunda e terceira desinência, ir e ir, conjugam, conjugação tem a mesma terminações. Ou seja, então a gente vai ter 3 desinências, ar, ir e ir, como todos os verbos, né? Então temos verbos terminados em a, verbos terminados em ir, verbos terminados em ir. Mas nós só temos 2 conjugações, os verbos que terminam com ar e os verbos que terminam com ir e ir são da mesma conjugação. Então, por que é fácil? Porque é o verbo do aba e do ia, tá? Cantava, cantavas, cantava de novo, cantávamos, cantabas e cantavam. Aqui nesse tempo, a gente tira a desinência e coloca a parte final, que tá aqui em negrito, ó, aba, abas, aba, abamos, abais e aba, tá? Como é que eu sei aqui? Aí vocês vão ver que a primeira pessoa e a terceira pessoa, elas têm a mesma forma, aba, aba. Como é que eu sei quando tá falando de um, quando eu tô falando de outro? Pelo contexto. Então, sempre que eu for analisar uma questão, eu vou ver quem tá sofrendo ação, né? Então, se for o yo, vai ser com aba, e o ele, ela e você também vai ser com aba. Mas, na hora da interpretação, eu preciso ficar ligado, para não ter confusão, tá? Quem que tá sofrendo ação, o que tá acontecendo o quê, né? Então, ó, isso vai acontecer com os verbos terminados em ar, ir e ir, ó, a primeira e a terceira pessoa são iguais. E aí vai depender do contexto para eu saber do que tá se falando, tá? Verbos com ir e com ir, então vai ser os verbos do ia, ó. Comia, comias, comia, comíamos, comias e comia. Sempre com acento, tá? Partia, partias, partia, partíamos, partias e partia. Outra coisa, então, ó, então com verbos regulares, né? Então, os verbos regulares, eu vou tirar o ar, o ir e o ir, e vou colocar a parte final, deixo radical, né? E só coloco a parte final de acordo com a pessoa. Então, o que eu ia dizer que é outra coisa? É que esse verbo também é fácil, esse tempo verbal também é fácil, porque ele só tem 3 verbos irregulares, tá? Enquanto a gente viu lá no pretérito perfeito que existiam muitos verbos irregulares, né? Vários tipos de irregularidade, assim também como no presente. Esse aqui já não, esse aqui só vai ter o verbo ir, ser e ver, que são irregulares, tá? Então, não existe mais nenhum verbo irregular nesse tempo verbal, do pretérito imperfeito, tá? Então, o verbo ir, aí vocês podem ver que eles vão mudar quase que completamente, né? Porque eles também são verbos de irregularidade própria, né? Então, ó, o verbo ir vai ficar iba, ibas, iba, íbamos, ibais e iba, tá? Percebam que aqui, ó, né, como o verbo ir não tem como tirar a desinência, coisa e tal, então ele ficou totalmente modificado.
A primeira e a terceira pessoa também são iguais, ó. Então, eu tenho que cuidar nessa situação aqui também. Assim como o verbo ser e o ver também tem essa, ó, a primeira e a terceira pessoa iguais. O verbo ser, era, eras, era, éramos, erais e era. O verbo ver, veia, veias, veia, veíamos, veíais e veia. O verbo ver, ele até parece não ser irregular, mas ele é. Por quê? Se eu tirar a desinência er, que tá aqui, ó, desinência er, só sobraria apenas o V. Então, se eu fosse acrescentar o I aqui, ó, ficaria via, vias, via, e assim por diante. E aí tá errado, né? O que aconteceu então com esse radical? Foi acrescentado um E. Por isso que é veia, né? Veias, veia, veia, né? E o V tem som de B, tá, gente? Então, beia, beias, beia, beíamos, beias e beia. Então, por que ele é fácil? Porque ele só tem duas conjugações para as três desinências. Então, você sempre tem que lembrar que é o verbo do aba e do ia. Verbos com ar, aba. E verbos com er e ir, ia. Outra coisa também que facilita, deixa eu ver se eu consigo aqui voltar, aqui, ó. Outra coisa que facilita é que a parte final aqui de todas as três desinências, ó, elas são iguais, ó. A, as, a, amos, ais e an. O que vai mudar é que aqui o verbo com ar é com ab e os verbos com er e ir é com i, tá? E aí, a outra coisa que deixa esse verbo fácil é que apenas existem 3 verbos irregulares. Beleza, gente? É isso.